Lá vem a professora com Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral foi uma pintora, desenhista brasileira, uma das figuras centrais na história da arte do nosso país. Ela é considerada a grande dama da pintura e da arte brasileira. A Tarsila, ela nasceu no interior de São Paulo, numa fazenda em Capivari, em 1886 e morreu em São Paulo em 1973. Ela viveu 87 anos. E a Tarsila vivia numa família muito rica. O pai dela, ele tinha uma fazenda de café e a Tarsila pôde estudar em boas escolas, escolas particulares, concluiu seus estudos na Europa, o que na época era só para quem tinha realmente muito dinheiro. E a Tarsila sempre quis ser pintora. O primeiro marido dela, com quem ela teve uma filha, a Dulce, não queria que ela pintasse. Então ela se separou desse marido. O pai dela conseguiu anular o casamento e aí ela pôde realmente se embrenhar na questão da arte. Voltou para a Europa, conheceu grandes artistas, Fernand Léger, Picasso. Ela andava assim no meio de grandes intelectuais. Esse quadro que a gente está vendo foi a primeira pintura que a Tarsila do Amaral realizou aos 16 anos. Chama Sagrado Coração de Jesus. Percebam a qualidade técnica, porque ela era muito jovem e é um quadro totalmente acadêmico. Ele procura pintar perfeitamente a imagem. Só que a Tarsila, ela fez parte do movimento modernista brasileiro. E o modernismo propunha uma arte totalmente diferente da arte acadêmica. Então, no movimento modernista, na arte moderna, o artista ele tem uma licença para deformar a imagem de acordo com a sua expressividade, de acordo com o que ele quer demonstrar e de acordo com a sua criatividade. Ele não precisa necessariamente pintar a realidade natural ou perfeita e ligada à beleza, como é na arte acadêmica. Esse quadro que nós estamos vendo chama-se A Negra. A Tarsila pintou em 1923. Gente, tem quase 100 anos essa pintura. E vejam como ela é muito atual. Ou seja, em 1923, essa imagem estava muito à frente do tempo. Então, o que a Tarsila demonstra nessa pintura chamada A Negra, que está lá no Museu de Arte Contemporânea da USP, em São Paulo? E é uma imagem relativamente grande, né? Tem 1 metro por 80 e poucos centímetros. Então, a Tarsila, ela cresceu em uma fazenda. Na fazenda, existiam pessoas que eram filhos, netos de escravos, de pessoas que viveram a escravidão. Então, uma senhora que fez parte da infância da Tarsila, era uma pessoa que ela era muito ligada e era cozinheira da família, era uma senhora negra. Ela contava muitas histórias para Tarsila, histórias de assombração, histórias de fantasmas de negros que haviam morrido perseguidos, histórias da senzala, e tudo isso foi construindo um imaginário muito fértil na mente da Tarsila, desde muito pequenininha. Mas uma das histórias que ela contou, essa senhora que era filha de escravos, é uma história muito trágica que vai demonstrar o quanto essas pessoas que foram escravizadas sofreram. Então, a história era a seguinte, foi o que inspirou a Tarsila a pintar o quadro A Negra. Essa senhora contou que as mulheres escravas, quando estavam grávidas e na hora de dar à luz, elas pariam sozinhas na senzala e imediatamente já tinham que voltar para o trabalho, para a lavoura de café, que é um trabalho extremamente braçal e muito pesado.
Então, o que essas mulheres faziam? Durante a gestação, elas iam deformando o peito, deformando a mama, amarrando pedras para que essa mama pesasse e ficasse caída de fato, muito caída. Por quê? Porque na hora que elas fossem trabalhar na lavoura, elas levariam o seu bebê nas costas, amarrado, né, num tecido, num pano, e na hora de amamentar, elas não iam parar de trabalhar, elas jogariam esse peito para trás, sobre os ombros, e o bebê mamaria sem que ela parasse de abanar café e rastelar o café. Olha que coisa horrível, que coisa triste. Então isso marcou muito a Tarsila. Por isso que ela faz essa mulher com esse olhar triste, né, esse olhar perdido e essa mama deformada, para lembrar esse fato tão terrível que aconteceu com essas pessoas no passado, na história do nosso país. Como eu disse, a Tarsila era uma mulher muito requintada. Ela andou, o contato dela era com pessoas muito intelectuais, muito ricas, né, artistas. Esse retrato aí é um autorretrato, na verdade. Ela pintou, ela estava morando na França. Então ela mandou fazer esse vestido vermelho, por causa que ela ia participar de um jantar em homenagem aos Santos Dumont. Então veja o rol de amigos da Tarsila. Então ela pôde mandar fazer esse belo vestido, né, muito chique, requintado, e ela fez esse autorretrato. O Boticário lançou um perfume chamado Rouge, porque o quadro chama Autorretrato com vestido vermelho, e vermelho em francês é rouge, né? Então, o Boticário, para comemorar o Dia Internacional da Mulher, homenageou a Tarsila do Amaral, que é uma grande mulher brasileira, muito importante, né, para a nossa cultura. Então, fez um perfume com o nome Rouge Vermelho, né, da cor do vestido, e fez essa releitura com essa foto, com essa mulher com um vestido igual da Tarsila e a moça aí muito parecida com a Tarsila do Amaral. Então essa aí é foto da propaganda do lançamento do perfume. A Tarsila, a obra dela, ela se divide por fases. Então, a primeira fase dela é chamada fase pau-brasil. Depois tem a fase antropofágica e, por fim, a fase social, que é a mais breve. Na fase pau-brasil, a Tarsila faz uma viagem por Minas Gerais, pelo interior do Brasil, e ela resgata nessa viagem o amor que ela tem pelas cores. Minas é um lugar que tem muito artesanato, tudo é muito colorido, então as cores caipiras que os professores de pintura dela falavam que ela não podia usar cor tão forte, tão chamativa. Então, ela resgata essas cores vibrantes, né, que são as cores que ela enxergava na cultura brasileira, e ela vai também pintar o tipo brasileiro, as pessoas do Brasil. Ela se inspira no povo brasileiro nessa fase então chamada pau-brasil. Aqui a gente vê, né, anjos, crianças bem morenas, cabelo enroladinho, bem típicas de Minas Gerais e vestidinhas de anjo numa procissão católica e muito colorido também. Esse quadro chama Caipirinha. Ela vai pintar uma moça bem geometrizada, tanto a menina que está no primeiro plano quanto o fundo é todo geometrizado, porque nessa fase pau-brasil ela sofre influência do cubismo europeu. O cubismo era um movimento artístico em que eles geometrizavam
tudo que eles viam. Então é bem cubista, não tem perspectiva, não tem muita profundidade, basicamente tem altura e largura. Ela vai pintar a caipirinha, uma moça brasileira, e muito colorido também, muito vibrante. A bailarina, a boneca ou a bailarina, não tem data essa pintura, também se inspira no cubismo, ela faz um volume aí na saia, mas o fundo do quadro ele é todo geometrizado. Vejam, é uma pintura moderna, é uma bailarina, mas só tem uma perna, não tem rosto. Então, como eu disse, o artista moderno tem essa licença para poder criar e expressar de acordo com a sua imaginação. A garagem também, ela vai pintar aí o trenzinho, uma chaminé de fábrica, uma cidade, porque na fase pau-brasil ela pinta tanto temáticas rurais quanto temáticas urbanas e também bem geometrizado e muito colorido. A cuca, quem é a cuca, gente? É o bicho papão, né? As mães não cantam Nana Nenê que a cuca vem pegar? Então, ela pinta esse quadro, ela manda esse quadro para a filha, para Dulce, que foi filha do primeiro casamento dela, e ela escreve uma carta falando para a filha: olha, eu imaginei uns bichos bem brasileiros, eu pintei um sapo, pintei um tatu e outros bichos que eu inventei. E no fundo, naquela árvore, ela pinta formatos de coração. Dizem que ela faz isso para expressar o amor que ela tinha pela filha. Mas vejam, é muito colorido, as formas são cheias, são orgânicas, são suaves. Então a pintura da Tarsila do Amaral, ela é uma pintura moderna e ela não é agressiva aos olhos. Geralmente as pessoas se identificam, gostam e acham muito bonitas as pinturas dela. Aqui, cartão postal, ela faz toda uma mistura, ela pinta lá no fundo o corcovado, ela pinta aqui no primeiro plano um bicho preguiça, e ela vai pondo coqueiros, casinhas, que são casinhas de fazenda, mandacaru no primeiro plano, enfim, ela vai fazendo uma mistura de várias regiões, porque ela viajou muito pelo Brasil, né? Então, ela vai fazendo essa mistura do que ela viu no Rio de Janeiro, do que ela viu em Minas, e vai criando uma imagem muito peculiar, muito colorida, muito vibrante. Esse vendedor de frutas também, ele é muito famoso, ela vai pintar lá no fundo a igrejinha colonial, né, uma igreja muito antiga, e ela vai fazer esse homem típico brasileiro, ele é bem moreno e tem os olhos verdes, então a mistura que nós temos de raças, né? E esses frutos tropicais, abacaxi, laranjas, o louro, então ela se volta para os tipos típicos do Brasil. Quem é o trabalhador brasileiro? Quem é esse homem brasileiro? Quais são as cores do Brasil? E novamente, né, formas orgânicas, cheias de vida, muito vibrante a pintura da Tarsila do Amaral. Na fase antropofágica, ela já está muito envolvida com os modernistas, são vários modernistas, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, muitos pintores, né, que têm uma proposta com a arte moderna brasileira, eles vão criar o que eles chamam de movimento antropofágico. É um movimento dentro do modernismo brasileiro. E o que é a antropofagia? Qual que é a proposta desses pintores? Eles propunham deglutir a cultura europeia, deglutir simbolicamente. Eles não iam comer a cultura, mas se alimentar, conhecer, aprender com essa cultura,
digerir essa cultura e, a partir dela, criar uma cultura, uma arte tipicamente brasileira, tipicamente nacional. Uma arte que valorize o Brasil, sua gente e as nossas raízes, nossa cultura, nosso folclore e as nossas cores. Na fase antropofágica, a Tarsila do Amaral vai ser muito influenciada pelo surrealismo. Então, vão aparecer assim imagens absurdas, estranhas, oníricas. O que é onírica? É relativa a sonho. É uma imagem assim que não é abstrata, mas não é figurativa. É uma imagem um tanto quanto absurda. Esse quadro chama Urutu ou o Ovo. Então ela faz meio que uma cobra, né, enrolada nessa ponta de lança vermelha, um ovo. É uma imagem estranha. É uma imagem bem pautada pela estética do surrealismo. O sono também, o sono já vai ser relativo a sonho, ao inconsciente, tudo que o surrealismo se inspirava, né, no sonho. Então ela repete essa forma estranha até quase o infinito e é bem onírica e bem surrealista. Então, na fase antropofágica, ela se alimenta desse movimento surrealista, que é um movimento europeu, mas ela adapta às condições brasileiras. Então, ela vai fazer o coqueiro, vai fazer umas coisas coloridas, vai pintar coisas brasileiras. A lua, então, um céu que tem uma linha orgânica, uma linha meio que se movimenta, né? E aí, aqui do lado direito, você não sabe se é uma pessoa, né? Tem uma forma que lembra alguém que contempla a lua, mas também não é uma pessoa. Enfim, é uma imagem que relativa ao inconsciente, ao sonho, ao surrealismo. Essa é a fase, então, antropofágica. Aqui só o poente. Esse quadro ele está numa coleção particular. O sol poente é muito vibrante. Esse sol, esse vermelho, essa cor quente vai contrastar com esse verde, com esse azul. E o que ela pinta aí? Veja, uma imagem de sonho, é surreal. Essa forma verde é uma árvore, é um ponto de interrogação ao contrário. Do que se trata, né? É um cactus deformado? Lógico que ela se inspirou em cactus, no mandacaru, que é uma vegetação brasileira. No primeiro plano, ela faz um chão azul que parece água e pinta essa forma que lembra um bicho, lembra um castor, mas ao mesmo tempo parecem pedras. Então, veja, a gente não identifica. É como se fosse de fato uma imagem de sonho. Você vê, mas você não compreende racionalmente. Você compreende apenas com o seu sentir, com a sua emoção. Esse senhor da foto, ele chama Eduardo Constantini. Ele é um banqueiro argentino, dono de um museu chamado Malba, Museu de Arte Latina de Buenos Aires. E o que ele tem a ver com a Tarsila do Amaral? Esse senhor, ele comprou em 1995 o quadro mais importante da Tarsila do Amaral, que é o quadro que inaugura a fase antropofágica da artista. Então, o Eduardo Constantini arrematou o Abaporu, que eu acho que todo mundo já viu e conhece essa imagem. Ele arrematou esse quadro em um leilão de uma casa chamada Christie's, lá de Nova York, é uma casa de leilão internacional. Demorou 2 minutos para ele arrematar a obra e ele pagou, na época, em torno de US$ 1.200.000 no Abaporu. Então, o Abaporu, ele é a pintura mais cara da história da arte brasileira.
Hoje ele está avaliado em torno de 60 milhões de dólares. Já ofereceram para o Eduardo Constantini, brasileiros, né, milionários, quiseram comprar o Abaporu, já foi oferecido até 30 milhões de dólares para ele, mas ele não quis vender o quadro. E ele fala uma coisa muito interessante, que o Abaporu está para o Malba, assim como a Mona Lisa está para o Louvre. Então, o Abaporu é o quadro mais importante do museu do Eduardo Constantini. Todo mundo que vai para Buenos Aires vai conhecer o Malba, a primeira coisa que quer ver lá é o Abaporu. E o que significa o Abaporu? Qual é a história desse quadro? A Tarsila do Amaral, ela deixou relatado assim, que ela entrou no ateliê, não pensou nada e simplesmente pintou. Deixou fluir a sua emoção, não pensou, simplesmente fluiu e saiu da mente dela essa imagem. E ela deu esse quadro em 1928, ela deu de presente para o marido, para o Oswald de Andrade. Ela pintou esse quadro muito rápido, em uma noite. E o Oswald gostou muito, ele adorou a imagem, ficou muito impressionado. E foi ele que batizou o quadro de Abaporu. Eles tinham na casa deles um dicionário de Tupi-Guarani, porque vejam, esses artistas modernistas, eles valorizavam as nossas raízes indígenas, eles queriam saber o significado das palavras que nós herdamos dessa cultura indígena, né? Então, a primeira palavra que tinha no dicionário era Abaporu, que significa homem que come gente, ou homem que come homem. Ou seja, é o índio antropófago, o que come carne humana. A gente chama de antropófago, os índios chamavam de Abaporu. Vocês sabem que os índios antropófagos, que comiam então carne humana, eles não comiam essa carne para se alimentar, para matar a fome. Eles comiam carne humana num sentido ritual, porque eles acreditavam que quando eles comiam a carne de um inimigo, que eles mataram numa batalha, por exemplo, eles estariam magicamente recebendo, através daquela carne, a força do seu inimigo, a coragem do seu inimigo. Então, era um ritual mágico que os índios antropófagos faziam. Eles comiam aquela carne, inclusive em sinal de respeito aos inimigos. Porque, olha, eu te matei na guerra, não é nada pessoal. Não tenho raiva de você, mas você era meu inimigo na guerra. Então, em sinal de respeito, e para eu obter magicamente a sua força, a sua coragem, eu como a sua carne, tá? E por isso que eles tiveram essa ideia também de antropofagia na cultura. Vamos nos alimentar da cultura europeia, mas vamos produzir uma arte nacional. Enfim, os historiadores da arte começaram então a interpretar esse quadro, tá? Bom, a Tarsila não deixou nada escrito, mas o que de fato significa? Então, a leitura que os historiadores fizeram dessa obra, a interpretação baseado no que eles enxergam foi a seguinte: que a Tarsila do Amaral teria pintado O Homem Brasileiro de 1928. Prova disso é que no fundo do quadro ela coloca basicamente as cores da bandeira brasileira. O que predomina no fundo do quadro é o verde, o amarelo e o azul. E quem é o homem brasileiro de 1928? Ele é um homem que, na sua maioria, os brasileiros viviam nessa época na zona rural, nos sítios, e a minoria vivia na cidade. E o que é morar no sítio, gente? Hoje não é tão complicado, porque hoje tem luz elétrica, água encanada, internet, né? Telefone,
sinal de televisão. Então as pessoas estão no sítio, mas elas têm acesso à informação, a conhecimento, à cultura. Em 1928, não. As pessoas moravam nos sítios, na zona rural, elas ficavam muito isoladas e elas não tinham de fato acesso à cultura, ao conhecimento. Então, a grande maioria das pessoas eram analfabetas, não tinham acesso à cultura. Então, veja, segundo a interpretação, por que ela pintou esse homem com essa cabeça pequenininha? Porque ele não tem conhecimento, ele não tem luzes, ele não tem cultura, a cabeça é pequenininha. Simbolicamente falando, né? Sua cabeça está vazia, não tem conhecimento. Por que ela fez esse pé enorme e essa mão enorme? Porque esse homem que vivia na roça, ele fazia um trabalho grosseiro, um trabalho difícil, ou seja, ele puxava o rabo da enxada. Então ele tinha a mão grosseira, calejada, rachada. Não era essa mão fininha, mão de moça do pessoal da cidade. Então ela colocou esse pé e mão grosseiros, grandes, fazendo uma referência a esse trabalho braçal. E pé e mão ligados à terra, porque o trabalho do homem da roça não era mecanizado, era totalmente ligado à terra. E ele está sentado numa pose. Tem muita criança que olha esse quadro e fala: ah, é o nariz dele, né? Não é o nariz. Ele está com a mão apoiando o rosto e apoiada no joelho, numa pose meio de desânimo, meio assim, né? Com a cabeça escorada, meio triste. E ele também não tem boca. Quem não tem boca não fala, não tem vez, não tem voz, não tem nem o que falar porque não tem conhecimento, não tem nada na cabeça. Que triste, né? É uma imagem que a gente se identifica tanto com ela, é tão simpática. O Abaporu é tão bonitinho, mas que interpretação, né? Tão, nossa. Outra coisa, gente, muitas pessoas falam que esse amarelo é o sol. Na verdade, não é o sol. Na verdade, é a flor do mandacaru. Mas professora, parece o sol. Pois é, mas é a flor do mandacaru. Tanto que veja que esse círculo amarelo está totalmente ligado a esse cactus que é típico da vegetação brasileira lá do Nordeste, da região Nordeste. Muito bem. Existe uma outra interpretação do Abaporu feito pela Tarsilinha do Amaral. Quem é Tarsilinha do Amaral? É uma sobrinha neta da Tarsila que escreveu um livro, Abaporu, uma obra de amor. E nesse livro ela constrói uma teoria baseado em relatos familiares e informações que ela tem, porque ela faz parte da família, e a teoria dela é a seguinte: o Abaporu não é nada disso que o pessoal está falando, não é o homem brasileiro sem conhecimento e analfabeto. O Abaporu, na verdade, seria um autorretrato da Tarsila do Amaral nua. E por que a Tarsilinha faz essa teoria? Ela diz que na casa da Tarsila, na entrada da casa, havia um espelho na parede. O espelho ele se projetava para frente e ele deformava as pessoas. Então você se olhava naquele espelho, você se enxergava pequeno, a cabeça pequena, e você ia ficando grande conforme a imagem ia descendo para a extremidade. Então, de acordo com a Tarsilinha, a Tarsila do Amaral se inspirou nessa deformação do espelho para fazer um autorretrato dela nua. E outra coisa que ela indica é por causa do dedo do pé,
o dedo que está do lado do dedão, que seria o indicador aí do pé, ele é maior do que o dedão. E a Tarsila tinha o dedo maior do que o dedão. Até o pessoal brinca que mulher que tem esse dedo grande manda no marido. E as pessoas tiravam sarro, brincavam com a Tarsila por causa disso. E outros indícios que ela vai dando, o jeito do cabelo preto, preso, né? Era como a Tarsila usava o cabelo. Então, quem quiser aprofundar aí, pode ler esse livro, que ela vai dando esses indícios de que o Abaporu seria então um autorretrato da Tarsila. Eu gosto mais da interpretação da Tarsilinha, da sobrinha neta da Tarsila do Amaral. Mas são leituras, né? São teorias. E como a artista não deixou escrito, a gente nunca vai saber. Esse quadro chama Antropofagia, e aqui a Tarsila do Amaral ela vai unir as duas obras mais famosas dela, A Negra e o Abaporu, né? Então ela faz uma junção das duas imagens e ao fundo ela faz essa vegetação tipicamente brasileira aí com o cactus e com a folha da bananeira. A fase social, gente, ela foi muito breve. A Tarsila já tinha se separado do marido e ela faz uma viagem à Rússia. Muitos artistas que viajaram para a Rússia, eles voltaram fazendo propaganda do sistema comunista, da política comunista, pintando aquilo como se fosse uma maravilha. Mas o que acontece com vários desses artistas? Eles, quando chegavam na Rússia, eles ficavam o tempo todo acompanhados por policiais da KGB disfarçado de guia turístico. E eles só podiam sair acompanhados por esses policiais da KGB, que é a polícia secreta e de espionagem dos comunistas. Então, eles só podiam ver o que os comunistas queriam mostrar. Eles, lógico que não viam os campos de concentração, não viam os gulags, não viam a miséria, não viam a tortura, né? Que comunista adora torturar a gente. Enfim, não viam a miséria desse sistema que, particularmente, só fazendo assim um parênteses, eu acho que é muito criminoso. Eu acho que deveria ser crime ser comunista, igual é crime ser nazista, porque inclusive o comunismo ele matou mais do que o nazismo, né? Aonde o comunismo dominou e domina hoje, nós temos ditadura, fome, miséria e morte. É só a gente olhar aí os países onde existe comunismo. É ditadura pura e as pessoas totalmente oprimidas, né? Tentando fugir a nado de Cuba, por exemplo, né? A pessoa põe em risco a própria vida tentando fugir desse sistema tão perverso. Mas, infelizmente, esses artistas, eles até são denominados inocentes úteis ou idiotas úteis. É uma denominação criada, dizem que foi pelo Lenin, outros dizem que não é o Lenin que falou isso, então há controvérsias, mas é um termo muito usado para indicar pessoas que fazem propaganda, que pregam o comunismo, sem saber muito bem o que estão fazendo, né? Então são os inocentes ou idiotas úteis. E, infelizmente, a Tarsila do Amaral, como muitos artistas, voltaram da Rússia, inclusive ela ficou 30 dias presa, né, sendo interrogada, mas pintou então a sua fase social, mostrando aí a pobreza, as pessoas, né, oprimidas, enfim. E aí esse quadro então chamado Segunda Classe é dessa fase social. E esse Operários de 1933, eu acho que é o mais famoso dessa fase, que foi muito breve, né? Onde ela pinta aí várias cabeças, mostra
a diversidade, né, de raças que tem no Brasil, todas as cores de pele que nós temos, cores de cabelo, e ao fundo ela faz aí os chaminés das fábricas. Então, os comunistas, eles não veem as pessoas, é, acham que as pessoas são oprimidas pelo patrão, né? Então, o Estado tem que sustentar as pessoas, né? Enfim, eles veem como as pessoas sendo exploradas, não vê o patrão como dando emprego e oportunidade da pessoa se manter, manter sua família, crescer, né? Vem só como exploração, enfim. Mas isso é uma outra história. Então, esse aqui é o quadro mais famoso dessa fase social da Tarsila do Amaral. A Tarsila, ela foi traída pelo esposo, pelo Oswald de Andrade, com a Patrícia Galvão, ou Pagu. A Pagu era uma jornalista, ativista também de esquerda, que frequentava a casa da Tarsila do Amaral. Ela era muito jovem, tinha 17 anos, e o marido da Tarsila trai a Tarsila com a Pagu. E a Tarsila fica muito deprimida. Ela não consegue superar essa traição. Inclusive, quando ela se separa, ela toma do marido o Abaporu, que tinha sido um presente de aniversário, então ela tomou o quadro, levou consigo o quadro. Isso é um outro fato que a Tarsilinha aponta como sendo, olha, era ela, né? Era um autorretrato, tanto que ela não deixa ficar com o marido que a traiu. E a Tarsila fica então realmente, ela entra numa depressão profunda, agravada pelo fato da única filha que ela tinha, a Dulce, ter morrido em consequência de uma crise de diabetes. Então a Tarsila acaba entrando numa depressão profunda, fica muito tempo sem pintar. Durante muito tempo, o único quadro que ela pintou foi esse que a gente está vendo, que chama Figura Só. Então, a mulher de costas, né, uma pessoa que não interage com o observador e uma pessoa totalmente só nesse espaço vazio, né, basicamente o céu, o chão e umas plantas ali do lado esquerdo, uma estrutura verde, né? E a Tarsila se aproxima do espiritismo, né? Tenta buscar consolo no espiritismo e começa a trabalhar porque o pai dela quebra, né? Ela não tem mais esse apoio familiar em relação ao dinheiro, às finanças. Ela trabalha em bibliotecas, como ela era muito influente, né? As pessoas ajudam. Então, assim, o final da vida dela foi muito triste. Perdeu o marido, perdeu a filha, perdeu, né, as finanças, não tinha mais o apoio familiar e ela acaba morrendo em consequência da depressão. A Tarsila, ela está sepultada em São Paulo, no cemitério da Consolação, no jazigo familiar, e junto com a filha, né? E podemos visitar esse túmulo, inclusive é muito visitado, porque, como eu disse, ela é a grande dama da pintura brasileira. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, que lá vai a professora.